Bem-vindos ao Escritório Mistério. Hoje vamos falar sobre uma das lendas mais fascinantes da América Latina, o Tesouro do Padre José. Essa história começa no século XVIII, em uma época em que a região da América Central era governada pelos espanhóis. Naquele tempo, a Igreja Católica tinha grande poder e influência na sociedade, e muitos padres eram responsáveis por administrar grandes áreas de terra. Um desses padres era José Maria de Jesus Galvão, conhecido como Padre José. Ele era um homem carismático e habilidoso, que ganhou o respeito e a admiração da comunidade local. No entanto, havia rumores de que o Padre José tinha um segredo: ele era dono de um grande tesouro escondido em algum lugar da região. Existem várias versões da lenda do Tesouro do Padre José, mas todas elas têm em comum a ideia de que ele teria acumulado uma grande riqueza durante seus anos como padre. Alguns dizem que ele ganhou o dinheiro através de negócios obscuros, enquanto outros afirmam que o tesouro foi presente dos fiéis que queriam demonstrar sua gratidão. Independentemente da origem do tesouro, o fato é que o Padre José teria escondido o ouro e as joias em algum lugar da região, deixando apenas pistas vagas sobre sua localização. Ele teria confiado o segredo a um pequeno grupo de pessoas de confiança, mas não deixou nenhuma pista concreta sobre como encontrar o tesouro. Nos anos seguintes, muitos caçadores de tesouro tentaram encontrar o tesouro do Padre José, mas ninguém teve sucesso. Alguns afirmam que o padre teria amaldiçoado o tesouro, fazendo com que ele nunca pudesse ser encontrado. Outros dizem que ele teria sido morto antes de revelar a localização do tesouro, levando o segredo para o túmulo. Apesar de tantas décadas terem passado desde a época do Padre José, a lenda do tesouro continua viva até hoje. Muitos acreditam que o ouro e as joias ainda estão escondidos em algum lugar da região, esperando para serem descobertos. Uma das histórias mais interessantes sobre a busca pelo tesouro do Padre José aconteceu nos anos 60, quando um homem chamado Francisco Mendes decidiu que era hora de encontrar o ouro perdido. Mendes era um caçador de tesouros experiente, que já havia encontrado vários outros tesouros na região. Ele passou anos pesquisando e estudando a história do Padre José, até que finalmente acreditou ter encontrado uma pista concreta sobre a localização do tesouro. Ele organizou uma grande expedição, que incluía vários outros caçadores de tesouro, além de um grupo de arqueólogos e historiadores. A expedição foi um sucesso em termos de descobertas arqueológicas, mas não encontrou o tesouro do Padre José. No entanto, Mendes não desistiu e continuou a busca pelo tesouro por muitos anos, gastando uma fortuna em equipamentos e viagens. Outra história interessante sobre a lenda do tesouro do Padre José envolve uma mulher chamada Teresa de la Parra. Ela era uma rica fazendeira da região, que acreditava firmemente que o tesouro do Padre José ainda estava escondido em algum lugar da propriedade de sua família. Ela decidiu dedicar sua vida à busca pelo tesouro, gastando sua fortuna em equipamentos e contratação de caçadores de tesouro. Teresa nunca encontrou o tesouro do Padre José, mas sua busca se tornou lendária na região. Ela foi tema de várias histórias e lendas locais, e até hoje é lembrada como uma das maiores caçadoras de tesouro da história da América Latina. Mas por que a lenda do tesouro do Padre José é tão fascinante? Talvez seja porque ela combina elementos de aventura, mistério e história, tudo em uma só história. Além disso, o fato de que o tesouro nunca tenha sido encontrado apenas aumenta o mistério e a aura de lendas que cerca essa história. Mas será que o tesouro do Padre José realmente existe? Essa é uma pergunta que muitos caçadores de tesouro ainda se fazem. Alguns acreditam que o tesouro nunca existiu, e que a lenda foi criada como uma forma de entretenimento para as pessoas da época. Outros, porém, são mais céticos e acreditam que o tesouro realmente existiu, mas que foi encontrado há muito tempo por alguém que preferiu manter o segredo. Apesar de a lenda do tesouro do Padre José ter se popularizado em meados do século XVIII, as origens da história remontam ao século XVI. Naquela época, a região onde hoje fica a cidade de Chihuahua era habitada por várias tribos indígenas, como os Tarahumaras e os Conchos. Os missionários jesuítas foram os primeiros a chegar na região, e foram eles que fundaram a primeira missão na área, em 1631. O Padre José era um desses missionários, e foi ele quem liderou a construção da primeira igreja em Chihuahua, em 1642. Naquela época, a região era rica em prata,
e as minas de Chihuahua se tornaram rapidamente uma das principais fontes de riqueza da Nova Espanha. O padre José era um homem muito respeitado na região, e muitos mineradores e comerciantes confiavam nele para proteger suas riquezas. A lenda do tesouro do padre José começou a se espalhar na década de 1750, quando a Guerra dos 7 Anos estava em pleno andamento na Europa. Naquela época, muitos mineradores e comerciantes da região começaram a temer que seus bens fossem saqueados por piratas ou por exércitos invasores. Foi nesse contexto que o padre José supostamente decidiu esconder um tesouro em algum lugar da região. De acordo com a lenda, o tesouro incluía uma grande quantidade de ouro, prata e pedras preciosas, bem como muitos objetos sagrados da igreja. O tesouro foi supostamente escondido em um local secreto, que só o padre José conhecia. Ele teria feito um mapa do tesouro, que escondeu em um lugar seguro. Ele também teria deixado várias pistas para ajudar quem quisesse encontrar o tesouro, mas essas pistas eram enigmáticas e difíceis de entender. Independentemente do que se acredita sobre a lenda do tesouro do padre José, é inegável que essa história ainda exerce um fascínio sobre muitas pessoas. A ideia de encontrar um tesouro escondido, que pode mudar a vida de quem o encontra, é algo que atrai muitas pessoas. E a lenda do padre José é um exemplo perfeito disso. Mas a busca pelo tesouro do padre José não é sem perigos. Muitas pessoas já morreram ou se machucaram gravemente em busca do tesouro perdido. Além disso, a busca pelo tesouro pode levar a conflitos entre caçadores de tesouro, e pode acabar prejudicando o patrimônio histórico e arqueológico da região. Por isso, se você é um caçador de tesouro em busca do tesouro do padre José, é importante que você seja cuidadoso e respeitoso com a história e a cultura da região. Além disso, é importante lembrar que a busca pelo tesouro não deve ser sua única motivação. A história e as lendas que cercam o tesouro do padre José são tão importantes quanto o próprio tesouro, e devem ser preservadas para gerações futuras. Enfim, essa foi a história do tesouro do padre José, uma das lendas mais fascinantes da América Latina. Esperamos que tenham gostado e que essa história tenha despertado seu interesse por outras histórias de mistério e aventura. Até a próxima!